Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai ler 2 Reis 21, tá? Então vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda, Senhor, a compreender a sua palavra. Aqueles que precisam da tua palavra, Senhor, e nós que precisamos o tempo todo de ti. Em nome de Jesus, nos alcança, Senhor. Amém. Gente, a gente vai... Deixa eu aumentar aqui para mim poder enxergar melhor. Para te enxergar melhor. Bom dia, segunda-feira é braba, não? Gente, hoje eu acordei tipo... Meu Deus. Nossa, já é segunda-feira. Já é segunda-feira, né? Vambora. Então, vamos aqui. A gente vai ler 2 Reis 21. Hoje a gente vai ler uma história do rei Manassés, mas vai ter uma reviravolta. E você que me assiste, que você não é cristão, fica aqui, tá? Vamos lá. 2 Reis 21 fala assim. Manassés é uma breve explicação. Manassés foi o rei de Judá de 687 a 642 a.C. Anulou toda a reforma de Ezequias. Ezequias tinha servido ao Senhor, Manassés não. Seu pai havia feito e pecou muito contra Deus do Senhor. Por causa dos pecados dele, Deus resolveu acabar com o reino de Judá. O reino de Israel já tinha acabado, né? E aí sobrou de Judá, mas... Pois é, a Assíria levou cativo todo o povo de Israel e ocupou as cidades de Israel, que é aquelas 10 tribos do norte. Só ficou o sul, que é Judá e Benjamim, né? Que é o reino de Judá. Mas, por causa de Manassés, Deus vai entregar eles à própria sorte, tá? Então, ó, Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efiziba. Manassés pecou contra Deus o Senhor, seguiu os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal. O Deus Baal gostava de adorações apodrecidas. Por quê? Porque Baal-Zebub ou Baal-Zebu é o senhor das moscas. E, categoricamente, o senhor das moscas é Satanás. Então, Baal sempre gostou de adoração que a comida tivesse apodrecida. Então, sempre que eles iam oferecer adoração, eles deixavam a comida apodrecer e aí eles iam lá e entregavam com mosca, com larva, né? Até hoje, na magia negra, é feito isso. Comidas apodrecidas é entregada a demônios, a espíritos da magia negra, que seria guias, né? Exus, eles chamam de Exus. São demônios de categoria mais severa. Na verdade, todo demônio tem uma categoria severa, ou seja, ele já está afastado da bondade. Mas eles não sabem, até porque os anjos se disfarçam de anjos de luz, ou seja, Satanás e seus demônios se disfarçam de anjos de luz. Então, ó, ele construiu altares para adoração ao deus Baal, e fez poste para a deusa Azerá, como Acabe, ou Azera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés adorou as estrelas. Vênus é adorado como uma estrela, tá? Também é adorado como um ídolo, né? Eles veneram Vênus, que é a estrela chamada estrela da manhã também. Satanás foi chamado de estrela da manhã, Jesus foi chamado de estrela da manhã na Bíblia, sim, mas a estrela da manhã
que eles adoravam como deusa, né, como um deus, uma deusa, era o planeta Vênus, tá? E a deusa Zerá é aquela que tem postes ídolos, né? Eles criam um poste todo desenhado ali, e aquilo é um ídolo, eles vão adorar ali. E Acabe fez até um bosque para a deusa Azerá, um bosque onde se fazia orgias, obviamente, porque a deusa Azerá é a rainha da fertilidade e a rainha do sexo ilícito. Então, se fazia todo tipo de orgias e prostituições, tá? Então, ó, nos dois pátios, não, ó, construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria ser adorado. Então, ele, dentro do templo que Salomão construiu, ele vai e constrói altares pagãos ali também. Na casa do Senhor, ele constrói altar pagão. Existe isso? Hoje em dia, existe. Existe isso quando a igreja, ela passa a dar, vender toalhinhas, vender produtos para alcançar bênção. Um altar pagão. Aqui Deus, como é que é chamado? Dinheiro na Bíblia, Senhor. Ai, tá idolatrando dinheiro. Eu esqueci o nome de como é que chama. É tanto deuses. Mas tá idolatrando dinheiro, tá? Quando você passa a vender bênção. Então, a toalhinha, o sal que você compra pela oferta de R$ 1.000, isso também é altar, tá? Isso é altar de adoração. Então, como é que chama, gente? O dinheiro tem um nome. Eu vou lembrar, até o final daqui eu lembro. E aí, ó, nos dois pátios do templo do Senhor, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, que seria Vênus, né? E as outras estrelas também. Queimou seu filho em sacrifício. Moloque, né? Baal, que gostava de sacrifícios de crianças. Então queimou, né? Eles ficavam com a mão assim, ou tinha um forno aqui na barriga do ídolo e queimava as crianças, ou um bezerro. E na barriga desse bezerro, desse boi, queimava-se crianças. E eles batiam tambor, né? Para não ouvir os gritos das crianças. E ele sacrificou o próprio filho. Assassino, no caso, né? Fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Isso se chama-se necromancia. Necros, né, de mortos, e manteia, que seria a profecia ou a adivinhação, tá? Necromancia, ou seja, pedir uma profecia a um morto. Eles fazem isso na magia negra, quando eles chamam Exus, né? Que eles chamam de Exus ou de demônios. Eles chamam demônios para poder adivinhar, fazer trabalhos. No espiritismo também chama-se mortos. No espiritismo de mesa branca, que é kardecista, é do Chico Xavier, eles chamam mortos para poder adivinhar o futuro, para poder falar com esses mortos. Chama-se necromancia isso, tá? São adivinhações e mexendo com os mortos, que no caso seriam demônios que se disfarçam de pessoas que já se foram, tá? Infelizmente. Então, médios e adivinhos e a feitiçaria, Deus reprova, abomina, porque isso não é considerado para ele correto, tá? Satanás se aproveita dessas práticas. Então ele vai fazer isso, ó, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações, feitiçarias, consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra o Senhor Deus e fez com que ele ficasse irado. Tudo que nós estamos falando aqui, ó, ele foi assassino, ele mexeu com
feitiçaria, adivinhações. Ele fez muita prostituição, porque a deusa Zerá exigia isso, né? O culto para a deusa Zerá era de prostituições. Tudo que ele fez aqui é o que nós no mundo fazemos. Ou não? O que nós fazemos no mundo? Nós prostituímos, nós abortamos, nós bebemos, fumamos, adoramos ídolos, nós... que mais que a gente faz? A gente segue religiões, né, tentando fazer adivinhações e feitiçarias, tentando encontrar Deus. Que mais? Se drogamos. Tudo isso que a gente faz no mundo é o que ele estava fazendo aqui. Não tem muita diferença de hoje. Nenhuma. O que eu vejo aqui nesse Velho Testamento é que tudo que o povo faz aqui é feito aqui livremente. Livremente. Em cada esquina tem uma criança, adolescente, fumando um narguile, beijando na boca de todo mundo, transando sem casamento, prostituindo. Casal que sai com mais gente, coloca mais gente dentro do casamento, trisal. Sabe? Então, assim, o mundo tá como tava naquele tempo. O mundo não tá diferente. E nós estamos cometendo os mesmos pecados. Os pecados não mudaram. A pedofilia, naquele tempo, provavelmente existia em menor quantidade, mas existia. O canibalismo, existia. Incesto, existia. Abuso sexual, existia. Tanto é que tem até na Bíblia abuso sexual, um irmão abusando de uma irmã, que foi o Aminon, que abusou da Tamar, que é filha de Davi. Então, assim, são as mesmas práticas, os mesmos pecados. E a sodomia, que existia lá, que é a homossexualidade aqui. Os caras queriam sair com anjo, né? Os caras de Sodoma e Gomorra. É tudo igual. Não tem diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento que nós estamos vivendo hoje. Os novos tempos, o século 21. É tudo a mesma coisa. São os mesmos pecados travestidos com outra roupagem. Tem outra roupagem hoje. Hoje é ser descolado, hoje é ser da galera, mas é a mesma coisa. Tá? Antigamente, não, eu vou cultuar a mulher, eu vou te trair, mas eu vou cultuar a deusa Zerá. Hoje ainda acontece a mesma coisa, traição, prostituição, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tá? Tudo igualzinho. E aí, Manassés colocou uma imagem esculpido, aí queimou seu filho, fez adivinhações e feitiçarias, consultava adivinhos e médios, pecou muito contra o Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zerá no templo, e o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi, o seu filho Salomão. Em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde seria adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecado ainda piores do que aqueles que haviam cometido pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o povo ia avançando. O que acontece aqui? Quando uma autoridade peca, ela leva o povo a pecar. Porque você tem um pastor corrupto, a maioria vira corrupto também. A maioria daquela igreja, daquele templo, daquele local fica corrupto também. Porque, se o meu pastor faz, por que eu não vou fazer? Se o meu líder faz, por que eu não vou fazer? Se o meu governo rouba, por que eu não vou roubar? Tanto que o Brasil é o país do jeitinho brasileiro exatamente por isso. Porque todos os líderes
faziam coisas erradas e as pessoas o seguiam também fazendo coisa errada. A Índia é um país sujo. Por quê? Porque o governo é sujo e o resto é sujo também. É uma cultura que se incute no povo. A cultura do jeitinho brasileiro é a cultura da malandragem. Nós somos tidos por malandros. Por quê? Porque sempre se dá um jeito de enganar. Sabe? Então, um líder corrompe sim as pessoas em volta. Uma liderança corrupta corrompe a galera em volta. Ah, vai ser todo mundo? Claro que não. Como diz sua mãe, você não é todo mundo. Mas a gente vai se contaminando. É por isso que os nossos amigos nos contaminam de bem ou de mal, tá? Então aqui, ó. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés levou o povo a cometer pecados ainda piores, né? Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito estas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram. E com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Jedá, Jerusalém, capital de Judá, uma desgraça tão grande, ou seja, a falta da minha graça, que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz a cidade de Samaria, e fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Raiva, ira de justiça? Sim, o Senhor está irado. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e as roubarão, e que roubarão tudo que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque ele tem feito coisas erradas, que não me agradam, e tem me deixado irado desde o tempo em que seus antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes para poder adorar, pegava os filhos do povo, pegava os filhos do povo, queimava vivo, queimou os dele, tá? Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e que não agrada ao Senhor Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá. E o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Então nós temos aqui pessoas que, né, substituem o Manassés pecando, né, como nós, vivendo nossas vidas, prostituindo, beijando todo mundo, bebendo, fumando, abortando, usando drogas, fazendo toda sorte de coisas erradas. Porém, há pessoas que já foram para a igreja, que já conheceram a Deus, que amam a Deus e na sua ignorância, né, apesar de terem tido um primeiro amor com Deus, elas estão de novo nos mesmos pecados. Aí é que entra o amor do Senhor, tá? Então a gente vai para Crônicas. Vamos ler 2 Crônicas 33, fala assim, 12. 2 Crônica 33, 12, fala assim, o Senhor, 10. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Ele está sofrendo o ato do pecado,
tá? Provavelmente você que tá aí no mundo literal, você sofre as consequências do pecado, ou seja, mesmo que você se divirta numa balada, no outro dia sobra solidão, né? No outro dia você tá sozinho, mesmo que você beije numa boca, no outro dia tem um vazio de não ter sido preenchido nem mesmo com o sexo. Às vezes nem o sexo daquela pessoa que você conheceu que parecia legal preencheu o teu vazio. Às vezes, por mais que você beba e se divirta por um momento, no outro dia você tá de ressaca e triste. E aí a semana começa pesada de novo, né? Às vezes você tá sem rumo, confuso, perdido, sem planos, desistiu dos seus sonhos. Às vezes, por mais que você se prostitua para pagar as contas, para ajudar em casa, para cuidar dos teus filhos, você se sente vazia, porque esse sexo que é pago não supre nada na sua vida. E toda vez que você tenta arrumar alguém bacana, alguém que goste de você, você se frustra, porque essas pessoas não gostam de você. Elas usam o seu corpo assim como os clientes usam o seu corpo e pagam por ele. Infelizmente. Às vezes você se sente tão pequena que você acha que a vida toda você vai ter que prostituir, porque ninguém te dá trabalho, ninguém confia em você. Você não acha um trabalho decente, as pessoas te olham por baixo. Né? Só que deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é isso que você tá pensando que você é. Você não é pequeno. Você não é inútil. Você não é só um pedaço de carne que as pessoas usam. Você não é um derrotado. Você não é uma coitada. O mundo pode dizer para você que você é isso, ou você pode até estar se sentindo desse jeito. Porque você constantemente é abusada, humilhada. Talvez você se deixe usar porque você não vê uma saída na sua vida. Mas você não é isso aí. Você é amada. Você tem valor. Você é uma mulher decente. Por mais que você não saiba ainda. Você não é essa mentira que Satanás te contou. Satanás te enganou. Ele tem te enganado com a prostituição. Ele tem te enganado com a culpa. Ele tem te enganado com a bebida, com os prazeres momentâneos. Você não é pequeno. Isso é só enganação de Satanás. Ainda há chance para você mudar de vida, ter sonhos, planejar seu futuro, vencer. Deixa eu te mostrar uma coisa. Capítulo 12, de 2 Crônicas 33. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion
continuava em direção ao norte do Portão do Peixe e passava ao redor da parte da cidade de Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralha. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Ele parou com a prostituição, ele parou com a bebedeira, porque ele sentiu o amor de Deus por ele, porque ele se arrependeu. Eu sei que você fica vazia, eu sei que você deita em várias camas, mas nenhuma te supre. Eu sei disso. Eu sei que você tenta preencher o seu vazio com álcool. Eu sei. E quando é na madrugada, não tem nenhuma viva alma, às vezes nem mesmo para conversar. Eu sei disso. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você ache que tá sozinho, você não tá. Deus está com você. Deus está te olhando de madrugada. Deus está te olhando nessa solidão. Deus está te olhando dentro do seu quarto. Se arrepende. Volta para Deus. Você não precisa se limpar. Você não precisa ficar santo. Você não precisa de nada disso. Você só precisa querer. Você só precisa querer Deus. Vai para uma igreja, não importa a placa, vai para uma igreja, vai na semana, tem culto, em tudo quanto é lugar tem culto, procura qualquer uma, entra dentro dessa igreja e escuta Deus falar com você. Você não precisa tentar se limpar, porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Você só precisa querer Deus, continuar com Deus. Ah, Rafa, eu bebo. Tudo bem, vai pro culto mesmo assim. Vai ouvir a palavra de Deus. Ah, Rafa, eu tô prostituindo. Tudo bem, vai pro culto mesmo assim. Ah, Rafa, você disse que a gente tem que ser santo. Quando eu falo isso, eu estou falando pra gente que já se santificou. Gente que já tem o poder de Deus agindo na vida. Gente que já está caminhando com o Senhor e que precisa se limpar mais. Você que não está com a sua vida organizada, vai para Deus mesmo assim. Porque eu só estou hoje com a minha vida organizada porque eu cheguei toda suja na igreja. Eu cheguei toda suja, Deus me limpou de tudo isso. Mas precisa de tempo, você precisa querer. Você vai chegar todo destruído? Você vai esperar destruir mais para você ir para a igreja? Você vai esperar se arrebentar mais ainda, sentir mais dor para você procurar Deus? Procura Deus agora. Ah, mas eu tô pecando. Vai pecando. Vai pecando. Ele já sabe quem você é. Ele sabe, ele te ama mesmo assim. Ele deu o filho dele por você mesmo assim. Não importa se você é assassino ou não, ele deu o filho dele por você mesmo assim. Rafa, um assassino é? Quem aborta também é assassino. Também. O aborto é um assassinato. E ainda assim, ele ama essas pessoas. Paulo foi assassino. E ainda assim ele amou Paulo. E foi o maior pregador de igreja. Porque quando você entende o seu pecado e você se arrepende do seu pecado, ele é capaz de te limpar. Só o sangue dele é capaz de limpar um pecador. Vai do jeito que você tá.
Vai como você tá, vai bebendo, vai prostituindo mesmo, vai sendo homossexual mesmo. Não importa, vai. Vai para a igreja. Procura Deus. Quem tem o poder de limpar os pecados da gente é só o Senhor, não é a gente. Não sou eu que limpo o pecado de ninguém. Eu não sou o Espírito Santo. Mas vai. Deus perdoou Manassés. Manassés matou, Manassés enganou, Manassés foi espírita, Manassés foi para tudo quanto é lugar. Manassés prostituiu. E Deus perdoou Manassés. E ele mudou o caminho dele, a vida dele. Eu pequei tanto e eu mudei. Eu não. Deus mudou a minha vida. Mas eu quis Deus. Você tem que querer Deus. Não importa se você está sujo ou não. Só queira Deus. Deus te abençoa, tá? Bom dia. Eu vou parar por aqui. Amanhã eu leio mais um pedaço. E o que eu quero te dizer é que não interessa o seu estado agora. É o fim que vai interessar. O que na verdade vai interessar é o fim, não é o agora. Não importa como você tá. Ah, Rafa, eu peguei a torcida do Corinthians. E daí? O mundo vai dizer que você vale em quantas camas você dormiu, mas Deus não te vê assim. O mundo vai dizer que se você for um cara que já cumpriu pena, uma mulher que já cumpriu pena, você não tem valor nenhum para a sociedade, mas isso é mentira. Deus não te vê assim. Se você de fato se arrepender e for procurar Deus e mudar os seus caminhos junto com Ele, porque Ele é que é capaz de mudar tudo, e você querendo, melhor é o fim. Entende? Melhor é o fim. Tá? Deus te abençoa, bom dia. E pensa nisso. Vai como você tá. Não se preocupa com as pessoas em volta. Ninguém é Deus nessa terra. Tá? Só Deus é Deus. E Ele te vê no original. Lembra aquela criancinha que não tinha problema, que não tinha pecados, que estava limpa, feliz? Lembra quando você foi aquela criancinha? É aquela lá que Ele vê. Deus te abençoa, tá? Fica com Deus, porque com Deus é sempre melhor.